Estamos de volta com mais um episódio do CapCast, o podcast da agência de live marketing Cap. E hoje a gente vai falar de um assunto que tem ganhado aí cada vez mais notoriedade e importância também. A gente vai falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho. E para isso eu recebo aqui a Juliana Moscatini. Ju, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada Cap pelo convite, de poder falar um pouco de saúde mental no trabalho, que é muito importante, né? Com certeza. E ó, Juliana Moscatini, eu vou passar aqui uma ficha sobre a Ju, tá? Ela é geminiana, mãe bichológica do Thor e do Diguinho aí, que são os dois gatos fofíssimos que ela tem. E também ela é psicóloga com especialidade em ansiedade, depressão, psicossomática, interpretação de sonhos, trauma e constelação familiar. Então, Ju, eu quero primeiro, antes de tudo, até antes da gente trazer aqui dados também importantes sobre saúde mental no ambiente de trabalho, falar um pouco sobre o que é esse conceito de saúde mental e que tem sido cada vez mais falado também. Tem o conceito de saúde mental, né, que a gente fala, é quando você consegue lidar com situações de estresse, situação de ansiedade, você consegue administrar o seu emocional. Então, quando você está com a saúde mental boa, é quando você consegue lidar com essas situações, não quer dizer que você não sinta. Você sente, mas você consegue administrar melhor essas situações de estresse, de tristeza, uma situação mais inesperada, né? Então a gente cuida tanto da nossa saúde física. Como é que a gente, por exemplo, como é que a gente caracteriza uma saúde física? Quando seus exames estão 10. Como é que a gente caracteriza a saúde mental? Quando a gente é colocado em uma grande situação de estresse e a gente consegue administrar, ou seja, ter uma resiliência diante da situação. Eu dou o exemplo que é a árvore que enverga, mas não cai. É isso. Sim, olha, adorei o exemplo, inclusive. Acho que fica ainda mais claro para a gente também, né, quando a gente fala sobre esse tema. E Ju, recentemente o portal Exame publicou aí uma pesquisa, né, na verdade com um índice bem alto sobre saúde mental. Olha só, 86% dos funcionários mudariam de emprego por questões de saúde mental. Eu, quando vi esses dados, inclusive, pensei, é um percentual muito mais alto até do que a gente imagina, né? Não, e o percentual também de afastamento, né? Antes da pandemia, é lógico que com a pandemia aumentou, mas tem muito afastamento por características de burnout, crises de ansiedade, crises de pânico, depressão. Então, o ambiente de trabalho, ele traz essa característica de pressão, de resultados, de crescimento. Então, dependendo de como está o seu emocional, ou de como você lida com as situações exatamente de estresse, de pressão, de cobrança, isso pode agravar muito mais. E Ju, hoje a gente trouxe aqui alguns números, né? Mas você que atende aí todos os seus pacientes, também acompanha, né? Principalmente essas questões de saúde mental também no ambiente de trabalho. Você tem, talvez, não dados específicos, mas assim, um número de quais as doenças relacionadas à saúde mental que os pacientes mais buscam aí tratamento ou que eles mais se queixam com você ali no seu consultório durante o seu atendimento? Olha, eu posso dizer atualmente. Atualmente eu tenho pacientes com mais características ansiosas do que depressivas. Mas é importante lembrar que a ansiedade e a depressão, elas são irmãs, né? Não é porque eu tenho ansiedade que eu não tenho características depressivas. A ansiedade por quê? Vamos dar um exemplo hoje da nossa sociedade. A rede social, o tempo inteiro você está conectado, o tempo inteiro você está escutando um podcast, o tempo inteiro você está com aquele excesso de informações. E esse excesso de informações, se você não está preparado, você vai se cobrar, você vai se comparar. Você, por exemplo, tem 30 anos e não casei, não tem um carro, não tem uma casa própria. E aí essa característica traz muito autocobrança e autocrítica. Então as pessoas estão aceleradas pelo ritmo de informação e também estão aceleradas pelas cobranças que têm. Então a ansiedade é o maior número dos meus pacientes atualmente. Em relação, você falou uma coisa que eu acho muito importante, né, que é esse avanço aí das redes sociais e, né, dessa vida cada vez mais rápida, mais acelerada, com informações aí muito rápidas também. Você acha que talvez as gerações passadas, elas não tinham aí, não eram tão afetadas por essas questões de saúde mental ou talvez não era tão falado quanto? Uai, Débora, a gente tem o quê? A gente tem a faixa dos seus 30. Vamos ficar, manter aí. Não. 30. Nós somos as últimas gerações sem rede social. Sim. A gente sabe o que é não ter uma pressão de uma rede social. Pega um exemplo, por exemplo, você trabalha com internet. Então você está o tempo inteiro com o seu celular na mão. Como é que é quando você deixa assim por 1 hora sem ver o celular? Como é que você fica? Ansiosa.
Já Pois sou é. ansiosa, mas eu acho que aumenta ainda mais essa ansiedade. Porque pensa, cada rodada ali é uma informação nova. Só que aí como que você vai fazer a síntese dessa informação? Me diz. É que nem vai, essa xícara, tá cheia. Você já tá cheia de informações da sua rede social. Você vai colocar mais, o que vai acontecer com essa xícara? Uma hora vai transbordar. Não entra. Não entra mais informações. Sim. E aí o que você fica? Você E fica com e insônia. a gente transborda essas emoções, né? Também Sim, acredito. você vai fazer coisas impulsivas. Ah, nem percebi que eu fiz isso. Eu nem percebi que você me deu um oi. É o tempo inteiro vendo que tem que postar. Quantas visualizações. Não estou dizendo que não tem que fazer isso, mas dá um respiro. Porque como que você vai fazer a síntese dessa informação? Como é que você consegue compreender essas informações se você está com excesso? Aí tem o quê? Insônia, porque você está com o pensamento acelerado. Não, e a gente já dorme com o celular na mão respondendo a mensagem e é a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda também, né? Então isso Pois também é muito importante. E aonde você existe nisso tudo? Onde está você? Você só está recebendo informação, você está existindo? O que você está fazendo com isso? O que está te acrescentando? Sabe, uma professora, na época da faculdade, ela disse uma coisa que me deu um grande choque. Que foi assim, ai, vocês não sabem tomar banho. Eu falei, o que é, mulher louca, né? Como assim você tomar banho, menina? Tá louca? Toda perfumada, menina. Aí ela vira e fala assim, por quê? Porque quando a gente toma banho, a gente não toma banho, a gente está pensando, eu tenho que fazer um café, amanhã eu tenho que vestir tal roupa, e antes de dormir eu tenho que fazer isso, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp. É uma sensação de nunca estar no presente, de fato, né? Isso, é isso. A gente nunca está presente. Por isso esse excesso de ansiedade. O excesso de ansiedade é o excesso de futuro, a depressão é o excesso de passado. E a gente somos viajantes do tempo, a gente nunca está no presente. E eu acredito que é um trabalho também, lógico, né, com todas essas ferramentas, com os profissionais também que estão à disposição, mas também é um trabalho muito pessoal, né, Ju? Porque se você está ali, faz uma terapia, né, você busca às vezes esse auxílio no trabalho, a gente vai falar inclusive sobre isso também, a responsabilidade aí das empresas em relação à saúde mental, mas também se não é um trabalho ali pessoal de cada um, também não tem como fugir muito disso, né, dessa dinâmica. Não tem. Qual é a questão? A pessoa também tem que perceber o seu limite. Mais um exemplo. Você está com uma dor no estômago muito grande. Então, ou você toma um remédio, porque a gente toma remédio o tempo inteiro, a gente se automedica, ou se estiver doendo muito, você vai no médico, certo? Porque quando você tem um esquecimento, quando você tem aquele excesso de dor de cabeça indo trabalhar, quando você tem a falta de ar para ir para a sua empresa, quando você está vendo que você está o tempo inteiro acelerado, o tempo inteiro estressado, você não vai procurar ajuda. Por que você ignora? Eu acredito, Ju, que a gente tem essa tendência, né? Eu acho que até talvez como sociedade também, de achar que é uma bobagem, né? Por muitas vezes a gente ouvia, a pessoa, até mesmo antigamente, antes desse assunto vir tão à tona, né? Às vezes a pessoa realmente estava ali com uma depressão e, às vezes é uma bobagem, vai passar. Então não tem essa cultura mesmo, né, de tratar isso como uma coisa importante, como uma doença mesmo, até de ser encarada dessa forma. Mas tem a cultura e tem a gente não se percebe, que aí eu vou de novo, que a gente está excessivamente está a serviço da internet. A gente não se percebe. É impressionante, precisa acontecer algo muito impactante. Eu coloco assim, a gente precisa ir parar no hospital para olhar para a nossa saúde mental. Para no hospital não é que você teve uma crise, um transtorno, mas você teve uma dor de estômago muito grande, você teve uma tontura que você desmaiou de estresse, teve uma infecção intestinal, é clássica. Olha para os seus exames de sangue, por exemplo. Como é que estão as suas bactérias do intestino? Como é que está o seu nível de cortisol? Que mais que eu acho que é característica, a gente fala químico. Eu falo assim, se você não quer entender a saúde mental, que acha que se não é algo palpável, eu não entendo, não tenho necessidade, então vê seus exames de sangue, vê a sua tireoide. Isso entra, inclusive, na sua especialização, né, na psicossomática, porque o emocional não tem como, ele vai interferir ali na sua saúde física também, né? Que é uma característica da psicossomática que eu acho incrível. Quando você tem uma crise de ansiedade, aí tem aquela, você fica, sabe, puxando. Aí, como é que a gente identifica na psicossomática? A gente precisa entender como funciona o nosso corpo. Então, o sistema respiratório. Quando você vai, você vai inspirar. Você vai soltar o gás carbônico. Lá, a 7ª série, né? Acho que o pessoal sabe. Google também, né? Então, quando você tem
da crise de ansiedade, o que é isso? É quando você está num momento muito tenso. Quando a gente está com ansiedade, a gente sempre vê o lado caótico, a gente não consegue ver a solução. Essa característica física traz isso. Olha como o nosso corpo é inteligente. Eu barro a entrada do oxigênio. Então, tipo, ó, por quê? Porque eu estou segurando o gás carbônico. E o que é o gás carbônico, a gente fala? É o gás venoso. Então, se a gente está segurando o gás venoso, o que é isso? Aí a nossa mente está dando a informação, ele dá a informação ao nosso corpo. Você está olhando só o lado caótico, você não está deixando fluir as coisas. Como é que você vai resolver? Você precisa acalmar para resolver as coisas. Outro exemplo, quando uma pessoa está se afogando. Os bombeiros falam isso. Se você está se afogando, você precisa se acalmar para ele te levar. Senão, se você se debater, morre você e o bombeiro. Nossa, isso é muito simbólico em relação à saúde mental também, É né? muito simbólico. Eu trato muito esses exemplos para poder falar a linguagem de todo mundo. Porque é acessível. Você precisa identificar, precisa ficar claro para você ter esse autocuidado com você. Você só tem autocuidado com sua saúde física? A sua saúde física está mandando informações que o seu mental não está bem. Com certeza, Ju. Agora, um outro ponto importante, né? A pandemia também, né? Do Covid-19, que todos fomos afetados. Isso também, no seu ponto de vista, desencadeou mais casos como esse? Ou talvez as pessoas passaram a olhar de uma forma que antes talvez não era visto? Sabe uma frase que eu gosto muito? É da Lucilena Galvão. Eu sempre troco os nomes de tudo. Mas essa frase não é minha. Ela diz assim, né, que a crise é a vida jogando a gente contra a parede. Essa frase eu acho que descreve muito a pandemia. Ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí a gente ficou isolado, e nesse isolamento você se deparou com a sua vida. Que na vida caótica automática, no nosso piloto automático, a gente não olhou. Então o que aconteceu? Você começou a se questionar. Teve muita gente que olhou para a sua qualidade de vida, né, começou a olhar para isso. Teve gente que terminou relacionamentos, teve gente que olhou que realmente tinha ansiedade. Pessoas, inclusive, que mudaram de profissão totalmente, né? Falando de ambiente de Totalmente. trabalho, que mudaram até de, assim, não só de área, mas mudaram realmente totalmente de profissão. Não, é incrível, porque eu vejo, por exemplo, muitos dos meus pacientes, o meu consultório era na Pamplona. Então, a característica dos meus pacientes eram quem trabalhavam lá ou quem passava por lá, naquela região da Paulista. E a maioria mudou de estado, Olha mudou isso. de bairro, tiveram filhos. Mas isso tudo fez olhar para a vida. Eu coloquei muito na pandemia o filme Soul como característica. O filme Soul da Disney, ele coloca muito o personagem, ele morre, e através da morte ele tem que olhar para a vida, que é isso que eu falo. O contrário da morte é a vida. Quando você se depara com algo, uma morte ou de alguém querido, você reavalia a sua vida. E a pandemia teve essa característica. Então, muita gente deu muita importância para a saúde mental. Sim. Isso foi muito importante. E agora tem o pós-pandemia, que também a gente não pode ignorar. Que às vezes os reflexos também, né, de tudo isso que a gente viveu na pandemia, não vai ser ali instantâneo, né, no mesmo ano ou no ano seguinte. Podem demorar anos para você começar a perceber esses reflexos. Eu acho que tanto os positivos quanto os negativos também, né, Ju? Porque a gente está falando aqui de quem olhou para si, de quem conseguiu se perceber, de fazer ali as mudanças talvez necessárias ou que sempre quiseram. Mas eu acho que também, eu vejo assim, né, até eu mesma em alguns momentos e algumas pessoas que eu converso que em alguns momentos estagnaram, assim, não souberam para onde ir, sabe? Então eu acho que também é um momento da gente talvez refletir agora, depois de todo esse período da pandemia. Não sei se você concorda, se é isso que você também escuta dos seus pacientes. Sim, é exatamente a frase da Lucilena Galvão. Tipo, a vida te colocou contra a parede. O que você vai fazer com essa informação? É aquela questão, você pode sim movimentar ou também não se movimentar, também é uma escolha. Por exemplo, quando chega paciente no meu consultório, hoje eu sou online, né, eu pergunto, né, o que fez buscar terapia, mas eu também tenho a delicadeza de virar e falar assim, tá tudo bem você não querer continuar com a terapia, tá tudo bem, não se force, se não é o seu momento. Então também essas pessoas que você falou que você não movimentou, é o que elas conseguiram fazer no momento. Vai ter o processo delas. E eu respeito muito. Tá tudo bem, você pode voltar a outro momento. A gente encerra por aqui. Eu não vou forçar ninguém. Como essas pessoas que se movimentaram, não conseguiram. E pós-pandemia é um processo muito pós-traumático, né? Todo mundo viveu em diferente esfera. E muito que vem a característica, lógico, ansiedade, depressão, e pós-traumático, não excesso de os remédios ansiolíticos. Eu lembro de paciente
contando que ele foi na farmácia e não tinha Rivotril. Acabou o Rivotril, que é um remédio calmante, né? De uso restrito, tarja preta, ele também induz a questão do sono. E acabou. Então, teve falta de bastante remédio, teve o excesso de álcool, teve algumas características que Sim. ainda estão... Muitas pessoas têm problema de socialização, de querer só ficar na sua bolha, de retomar o presencial, de não entender como é que é o ritmo do trabalho. Então, são características pós-traumáticas, como alguém Sim. tem. Agora, Ju, falando aí de novo do ambiente de trabalho, né? A gente sabe que é uma realidade que ainda existe, né? A gente não pode se fechar para isso que acontece, que são ambientes de trabalho tóxicos, né? Então, isso também pode ser um grande vilão em relação à saúde mental e como, principalmente, acho que mais importante do que essa pergunta é como a gente identifica um ambiente tóxico de trabalho. Ambiente tóxico, como a gente identifica, tem algumas características clássicas. Quando você não consegue se comunicar com o seu gestor, você tem medo, receio de comunicar com o seu gestor. Quando tem aquela competitividade, mas competitividade é boa. Sim, mas vamos entender, dar um exemplo daquela competitividade do seu parente. Por exemplo, olha o seu primo que entrou na USP. Olha o seu primo, tá lá casado. E você? O que você está fazendo? Isso acontece num ambiente de trabalho. Você viu que tal pessoa está fazendo tal coisa? E você, o que você fez? Ou expor o trabalho da pessoa, sabe? Você ainda não fez? Tu chama numa sala. O bullying. O que é o bullying no ambiente de trabalho? É o bullying de depreciação, sabe? Piadinhas de baixo calão, aquele humor ácido, pejorativo. É característica de bullying de exposição, né? Microgerenciamento. O que acontece com o microgerenciamento? O tempo inteiro você vai fazer alguma coisa e alguém está lá, mas passa que eu preciso validar. Eu preciso validar. Mas tem que... Tudo bem ele querer passar, mas validar o tempo inteiro coloca a sua sensação de incapacidade. Então, como é que você vai crescer na empresa se a pessoa não deixa você se desenvolver? Não faz sentido nenhum. Não é? Com certeza. Tem uma história boa. Antes de eu atender em clínica, eu trabalhava numa empresa de RH. Não vou citar nomes. Isso é só nos bastidores, Só pra nos cá a gente não pode. Eu tinha uma gestora que ela tinha a gestão sob conflito também. O que é essa gestão sob conflito? Ela induzia essa questão de um contra o outro, né? E aí sabe aqueles feedbacks que você faz, você não pode colocar o nome, oculto, né? Sim, oculto. sim. E aí todas as meninas, uma equipe de RH só de mulheres, fizeram. E a gente entrega para a gestão e aí ela avalia o que ela precisa desenvolver e tal. O que ela fez? Juntou todas numa sala, assim que ela recebeu o feedback, sem avisar, assim, foi reunião extraordinária, todas numa sala. E aí colocou no telão e falou, isso daqui quem que falou? Quem que escreveu? Eu quero saber mais sobre isso. Meu Deus do céu. E aí deixou a gente totalmente coagida. E aí essa situação gerou ansiedade, estresse. Com certeza, né? Ali, imagina o medo de se expor, de perder o trabalho também, de perder o emprego. Sim. Que bom que você falou de perder a questão do emprego. Porque aí você pensa, né? Mas aí eu tenho que aguentar, sabe aquele conformismo? Eu tenho que aguentar, porque é o meu trabalho, olha como é que está a economia. Só que a questão, a sua vida vale quanto? Porque vai chegar uma hora que seu mental vai para o corpo. Como eu já tinha dito. Sim. E vai pedir demissão? Se programe. Você não programa para fazer tanta coisa? Não se programa para alugar um apartamento, para comprar um apartamento, uma casa, uma viagem? Se programa para sair, que não está saudável. E tem que identificar. Mas eu acredito, Ju, me corrija se eu estiver errada, que é difícil, assim como num relacionamento também tóxico, né? Eu acho que é difícil a gente perceber, talvez, essas características, assim, porque normalizaram tanta coisa, às vezes não, mas é normal ali aquela pressão, aquela cobrança excessiva, a gente sabe que, né, a cobrança no trabalho ali, para o trabalho se desenvolver melhor, ela é necessária, mas tem um momento que ela se torna excessiva e se torna tóxica. Mas eu acho que é muito difícil também a gente saber qual que é essa medida e perceber quando você está dentro da situação, né? Você quer uma cobrança, que todo mundo já deve ter ouvido isso, né? Você saiu, seu horário é às 6. Você sai, pegou sua bolsa e você saiu. Aí um lá de trás, tá desmotivada, hein? Quem nunca ouviu isso? Tá desmotivada, hein? É o seu horário, é às 6. Porque virou tanto uma cultura velada de você trabalhar até tarde, que aí joga essas piadinhas, tá desmotivado. Ou, por exemplo, colocaram muito natural você trabalhar depois do horário. Você tem um cargo alto, uma responsabilidade, tudo bem, eu compreendo,
ou às vezes nem é um cargo alto. Aí você tem telefone corporativo. Telefone corporativo é uma algema. Ah, é um benefício. Ah, tá. Tá. Corporativo por quê? Manda mensagem, e-mail no fim de semana. Ah, eu tenho muita coisa para fazer. Você tem muita coisa para fazer no seu horário de trabalho. Levar para fora é uma escolha sua. Aí eu falo, e o que você está ganhando nesse valor? O que você está fazendo para sua vida? Porque você não vive, você está vivendo para o trabalho. Aí você tem que se questionar. Então, para que vale você ganhar tanto se você não está usando, se você não está vivendo? Que sentido faz? Faz muito. Eu lembrei de um filme agora que pode até parecer bobinho, mas que eu acho que é muito essa reflexão no final do filme, que é o Diabo Veste Prada. A pressão que eu ia a falar. personagem ali, né, da Miranda Sim. Priestley, fazia sobre as funcionárias e como cada uma delas também reverteu, né, esse quadro. Gestão assim. sob conflito Total. total. Esse é um exemplo clássico. Agora, Ju, falando um pouquinho das consequências aí para os funcionários, né? A gente está falando das consequências em relação à saúde mental, mas as consequências que a gente pode ver ali no ambiente de trabalho. Por exemplo, falta de produtividade talvez seria uma dessas consequências? Falta de produtividade, vai direto no médico com atestado, eu tô falando pronto-socorro, né? Falta de atenção, sonolência, porque também vai ter insônia. São essas características. É lógico que o clássico tá chorando no banheiro. E sabe uma cena do Diabo Veste Prada? Quando ela pega, clássica, viralizou, quando ela pega o lencinho e coloca aqui que ela tá chorando. Você já viu essa cena? Sim. Que ela não pode mostrar não que pode está mostrar. Né, ali com o emocional abalado. Sim. Agora, Ju, soluções, né? O que as empresas podem fazer aí efetivamente para propor aí saídas para os funcionários, para os colaboradores, em relação à saúde mental aí? Quais ações que as empresas podem promover para tentar talvez minimizar esses danos ou talvez tentar não ocasioná-los, né? Porque muitas vezes é o próprio ambiente de trabalho que faz com que a pessoa fique ali mais debilitada em relação à saúde mental. O que você acha, como psicóloga, que as empresas poderiam propor como ações mesmo? Eu acredito que primeiro a informação, poder enviar informativos, palestras informativas, e-mails, ou se, mas no horário de trabalho, ou distribuir ingressos, ou distribuir para lugares. Eu acho assim, até a gente estava falando nos bastidores, né? Eu falei assim, nossa, eles dão o convênio para Gympass de academia, podia dar um Gympass de terapia. Muito bom. Fica a dica. Adorei a dica, inclusive. Vamos empreender, né, menina? Porque às vezes, você até fez um comentário também nos bastidores aqui que eu achei muito importante. Porque às vezes eles dão esses benefícios, mas o funcionário, o colaborador não tem nem tempo de usufruir. Sim, porque trabalha até tarde, o telefone corporativo, ou está cansado demais, ou está cansado do percurso. Que sentido faz? Sim. Então, ver ações exatamente informativas a princípio e depois a questão de ações, faz convênio com os médicos, não convênio de saúde. Mas eu falo assim, convênios assim, parcerias de algumas palestras, ou fora do trabalho, ou alguns eventos, por que não? Minha empresa não tem dinheiro, então informativo e-mail. Sabe? Mostra um filme, olha quantos filmes, quantas informações. Tem livros incríveis, por que não distribui? Tem empresa há muito tempo atrás que era um telefone tipo de escuto, alguma coisa assim. Tem coisas simples que podem ser colocadas, a pessoa às vezes só precisa ser ouvida. Só precisa ser acolhida, sabe? E eu acho que às vezes, né, Ju, fazer esse movimento de pedir ajuda, de pedir um aconselhamento, de buscar também uma ajuda profissional, às vezes é difícil, né, para a própria pessoa pedir ajuda, aprender a pedir ajuda. Então, acho que as empresas também têm que olhar para esse lugar, não só pensando na produtividade da empresa, mas também na qualidade do profissional que ela quer ter ali inserido, né? Em um projeto, em um contexto, dentro da própria empresa. Então, eu acho que também é importante ela pensar nisso para o próprio futuro da empresa, né? Sim, porque se tiver qualidade, se tiver todo esse aparato de saúde mental, vai ter desenvolvimento, ele vai crescer, ele vai entregar. A empresa, o dinheiro da empresa vem do funcionário. Como eles não estão pensando nisso? Com certeza, Ju. Agora, antes de encerrar, na verdade que eu vou te pedir uma mensagem final, mas antes de encerrar, você deu dicas aí, né, de alguns filmes. Dicas de filmes e livros aí, podem ser 3 principais que você indicaria para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre saúde mental e também até de autoconhecimento, né, que é tão importante. Sim.
Eu sou fã da Ana Beatriz, que é psiquiatra. Tenho o livro de ansiedade dela, tem o livro de depressão que é brilhante. Eu não sei se tem burnout. Acho que tem o da felicidade também, que fala sobre esse questionamento da vida. Tem o Imersão, que é incrível, que fala com relação à autoestima, né? O quanto você... Não é autoestima aquela, se sinta linda e maravilhosa, mas o quanto você estima por você, que é esse autocuidado. Já li, inclusive, maravilhoso. Eu sou fã dele, Diogo Lara, um psiquiatra neurocientista brilhante. Filme O Clique, que mostra exatamente esse excesso de trabalho, o quanto você não está olhando para a sua vida. O filme Soul, que fala do viver do agora. O filme, esse Soul e o Viva la Vida é uma Festa também, são 2 filmes que falam sobre essa avaliação de morte para a vida. Viver o Agora, que é da Disney. O Clique é um bem antigo. Sim, com o Adam Sandler, inclusive, ali Isso. protagonizando. É maravilhoso. Diabo maravilhoso. Veste Prada. Também, né? Diabo Veste Prada. E se eu souber mais alguma coisa, alguma dica, algum vídeo, a gente deixa no link do vídeo, né? E agora, inclusive, vai lançar, a gente estava conversando sobre isso, Divertidamente 2, falando, um dos personagens vai ser a ansiedade, vai representar a ansiedade, né, Ju? Sim, sim. Demais. Tô louca pra ver. Ó, já passamos aqui do tempo, o papo tá tão bom. Então, para encerrar, eu vou pedir para você deixar uma mensagem aí para as pessoas, sejam funcionários, sejam colaboradores, sejam empreendedores, uma mensagem importante, né, dentro de tudo isso que a gente falou aqui sobre saúde mental. É o que eu tinha falado lá no começo, a saúde mental, se você olha tanto para a sua saúde do corpo, olha para a mental. Porque o corpo só é o sintoma. Quando o corpo já está informando, já é sinal amarelo, já é quase vermelho. Então, vamos ter um autocuidado, sabe? A vida é tão curta. Vamos cuidar de nós mesmos. Se vocês não olharem para vocês mesmos, quem vai olhar? Então, vamos viver o agora, né? Aprender a tomar banho. Adorei esse exemplo, adorei a entrevista. Ju, quero te agradecer aqui por você ter topado participar, por vir falar sobre um assunto tão relevante, tão importante para todos nós, né? E, enfim, obrigada. Fica o convite aqui para você voltar, que eu tenho certeza que é um assunto que a gente pode explorar ainda mais, né? Sobre outros viés aí, outras vertentes também. E quero te agradecer mais uma vez. Ai, obrigada. Eu que agradeço.